Queridos, eu queria que nós pudéssemos estar abrindo a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 11. Como eu falei sobre esses projetos, talvez alguns deles nós iríamos iniciar já pensando numa data de pará-los, já pensando numa data limite para darmos sequência. E perceba que alguns deles começaram um pouco capengando, meio de uma maneira mais lenta, de repente foram criando corpo, e hoje tem sido referencial até mesmo para outras igrejas pegarem um pouco da ideia e adaptarem no contexto das suas regiões, das suas cidades. E então talvez fosse o início desses projetos, alguns talvez não começaram tão bem, talvez outros já começaram muito bem. Mas o mais importante de como se começa algo, querida, é como se termina algo. Aqui nessa história, aqui tem um texto de um homem, aonde até então, nesse início, ele era uma criança, estava talvez tendo a sua transição do kids para os juniores, estava com 8 anos de idade. E de repente Deus confia algo muito especial, muito poderoso e de muita responsabilidade, a qual talvez muitos de nós não daríamos essa missão para uma criança de 8 anos, por causa da sua imaturidade, por causa de vários argumentos. E a Bíblia fala que quem antecedeu esse rei, o seu pai Amon e o seu avô Manassés, fizeram tudo o que era errado. Fizeram alianças com uma vida de promiscuidade, de idolatria, de postes ídolos, ou seja, tudo aquilo que antes deles se falava sobre o reino do Senhor, sobre Deus, sobre realmente os grandes feitos do Senhor, sobre a libertação que o Senhor trouxe ao povo cativo, de repente parece que se perdeu no meio da caminhada. Parece que ninguém mais sabia quem era Deus, o que ele tinha feito, e de repente Deus levanta esse jovem, essa criança, nesse contexto, nesse momento, ainda com 8 anos de idade. E aqui a gente vai estar lendo um pouquinho do início desse jovem. E a palavra do Senhor fala assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos servidores do templo. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me o livro, e Safã leu para o rei. E assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Só até aqui. O que é o contexto, então, que o seu pai, o seu avô, seu pai, seu avô, enfim, que era um rei antes dele, a Bíblia fala que eles acabaram fazendo tudo que era errado. De repente, Deus levanta esta criança de 8 anos, Josias, para que Josias estabelecesse um novo tempo naquele momento. Um tempo onde ele pudesse reconstruir o templo que havia, até nós vemos ali que a própria palavra da lei havia se perdido e havia sido encontrada no meio dos escombros. Então perceba que se nós pegarmos essa história, o rei Josias não tinha 8 anos, ele reina por 31, ou seja, quando ele completou 39 anos, ele acaba morrendo. O que é interessante é que dentro da reforma do templo, perceba que antes o que conduzia o povo, que era a palavra de Deus, a presença de Deus, ela havia se perdido no meio do processo. A palavra de Deus foi reencontrada, foi reestabelecida, foi achada no meio
dos escombros. Eu não sei como que você faz a virada de ano, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Se você tem costume de fazer planos para o ano que está por vir. Não sei se é você daquele que anota no caderninho e cada coisa que você vai realizando, conquistando, e o Senhor vai fazendo em sua vida, você vai colocando um ok que foi realizado. Mas perceba, querido, que às vezes nós começamos o dia 1º e eu, há mais de 2 décadas, eu passei todas as viradas da minha vida, depois de conhecer a Cristo, no culto da virada, que será dia 31, às 22 horas. E eu lembro que todos aqueles momentos é um momento de emoção, é um momento de gratidão pelo que aconteceu, mas principalmente de expectativa por aquilo que vai acontecer. E às vezes a gente pensa, agora esse ano vai ser diferente. E normalmente nós falamos assim, esse ano vai começar bem e eu vou terminá-lo bem. Eu não sei como foi final de 24 para início de 25 na sua vida. Quais foram as coisas que você conquistou e realizou? Quais foram as que você fracassou e se frustrou? Mas o mais importante que começar bem algo, querido, é nós terminarmos bem algo. O mais relevante, nós vemos aqui que a história desse jovem, desta criança, vou chamar ele sempre como homem, desse rei chamado Josias, era uma história muito promissora. Perceba que com 8 anos Deus o separa. A Bíblia fala que ele já estava com 26 anos aproximadamente, como foi achada o livro da lei, ou seja, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que após ser lida a palavra da lei, da palavra de Deus, ele rasga suas vestes. E a partir daquele momento, se nós continuássemos a leitura, do versículo 12 em diante, no próximo capítulo e no próximo, a Bíblia iria relatar que ele mandou matar os sacerdotes que faziam coisas erradas, a derrubar os postes ídolos, a quebrar e fazer tudo aquilo que o povo, no momento de prostituição, de idolatria, realizou. Ele queria dissipar aquilo para restabelecer um novo tempo da parte do Senhor naquela terra. Veja, queridos, que a história desse jovem, dessa criança, desse homem, desse rei, era uma história muito promissora. Era uma história onde no começo talvez tinha um pouco de desconfiança pela sua idade. Mas perceba que Deus fez algo extraordinário na vida dele, através da vida dele. Deus o separa e Deus começa a alavancá-lo para um propósito que a Bíblia diz, e a gente vai ler o próximo texto, 2 Reis 23, 25. Olha o que a palavra fala. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Olha o que a Bíblia está falando sobre alguém que tinha um futuro promissor, algo que era apenas crescente, algo que era apenas, que iria avançar, que ia continuar conquistando, realizando tantas coisas. A Bíblia então está relatando sobre esse jovem, que não houve ninguém antes e nem depois dele. A Bíblia está dizendo que ele fez isso, né, com todo o seu coração, sua alma e suas forças. E a Bíblia fala no finalzinho ali, de acordo com toda a lei de Moisés. Perceba, queridos, que talvez se nós pegássemos apenas esses 2 textos, nós falaríamos sobre Josias como alguém que seria 100% um excelente exemplo para nós copiarmos para os dias atuais. Mas quando o Senhor trouxe essa palavra, esse título ao meu coração, que o melhor é o início do que o fim das coisas, a própria palavra do Senhor fala, seja em Eclesiastes, em mais de um texto, mais de um versículo, mas até a palavra do Senhor fala que é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. E quantos de nós já nos perguntamos por que é melhor na casa onde há luto? Porque a palavra do Senhor fala que é ali que é o fim de todo mundo e é ali que o homem começa a avaliar o seu coração. Domingo passado foi domingo de ceia, e certamente, mesmo que não foi feita a leitura, você sabe que ali tem um versículo que fala, examine-se o homem a si mesmo, para que não coma para a sua condenação. Por que aquela avaliação? É para você não ceiar? Não, querido, é para nós termos uma correção, para nós termos um reposicionamento da nossa conduta, para que nós possamos chegar novamente à mesa do Senhor. Mas aqui então o que a Bíblia está falando é que Josias então, ele tem um futuro promissor. Ele começa a ser elogiado de tal maneira que a Bíblia diz, não houve antes nem depois dele. Ele estava com todo o coração, toda a alma e toda a força dedicada por causa da lei, ou seja, da palavra, da presença de Deus que conduzia até então. Mas percebam, irmão, que o mais importante que começar algo é terminar algo. E o mais importante é terminar bem.
Agora, o livro de 2 Crônicas, tem um texto que talvez sirva de alerta para mim e para você. 2 Crônicas 35, versículo 20. Perceba então, meu irmão, que Josias nós poderíamos pregar apenas pegando aqueles dois contextos. E nós sairíamos aqui edificados, e não desabona o que ele fez. Mas perceba que nós temos que cuidar da nossa vida, como que nós estamos começando algo, e independente do começo, se é bom ou é ruim, o importante é terminarmos de maneira boa. E aqui a Bíblia então está falando que depois de tudo isso, antes desses versículos, estava tendo um relato a respeito daquilo que nós já tínhamos lido ali no livro de Reis. E ele fala assim, depois de tudo isso, Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, olha só, ele foi escolhido, foi separado, fazia coisas extraordinárias, ele restaurou o templo, e a Bíblia diz, depois de colocar em ordem o templo, ou seja, de fazer as coisas corretas, Neco, o rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Se nós pegássemos só esse versículo, nós ia falar, olha só que rei extraordinário. Ele viu o egípcio vindo, colocou o seu exército postado e falou, vamos derrotar esses nossos inimigos. Mas o próximo versículo, ele fala assim, Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo, não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com a qual estou em guerra. Deus me enviou, ou melhor, Deus me disse que me apressasse, por isso, para de te opores a Deus, que está comigo, caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás, e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais, tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Então veja que o início da história de Josias foi uma história promissora. Mas por que muitas vezes nós começamos algo bem e não conseguimos terminá-la? Para mim, dentro dessa história, uma das primeiras coisas que acontece quando Josias ele começa a se desviar daquilo que Deus tinha. Perceba, irmão, que antes, quando Josias ouvia a Deus, era movido pela palavra de Deus, Josias vivia, vencia, combatia e fazia tudo que era bom. Quando Josias não ouve a voz de Deus, a Bíblia fala que ele começa a lutar uma guerra que não é dele. O que o rei Neco fala, o rei do Egito fala, não venha lutar comigo, porque Deus me mandou, ele tem pressa, e você não é para você vir, senão você vai se ferrar. A Bíblia diz que Josias se disfarçou. Se tem uma coisa que pode interromper todo o propósito de Deus na vida de um cristão, é um cristão disfarçado. Disfarçado de coisas que talvez ele não é, ou não deve se comprometer com aquelas responsabilidades. A Bíblia diz que essa guerra não era, ele fala, não estou vindo em guerra contra ti. Ou seja, Josias, que ele tem um futuro promissor, um início avassalador, um início de uma idade precoce para a grande maioria de quem pudesse dar opinião naquela época até hoje, 8 anos. Mas perceba o que Deus faz com essa criança que depois se tornou um homem. Deus fez algo, ele se posiciona, onde ele faz com todo o coração, toda a alma, toda a força, e ele é movido pela palavra da lei, pelo livro da lei. Mas de repente ele começa a lutar guerras que não são deles. Josias não deveria ter morrido nessa batalha. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ter vida, não conseguimos ter alegria, não conseguimos ter sequência em áreas da nossa vida? Porque nós lutamos guerras que não são nossas, guerras que devem ser guerreadas pelo Senhor. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, amém? Mas é principados ou potestade. A tua guerra nesse final de ano não é você já querer amarrar o burrinho com o teu marido, com a tua esposa, porque a tua sogra vai ficar o Natal na tua casa, meu irmão. Vou te dar uma dica, compra o presente que você gostaria e dê para ela. Sabe por quê? Porque não é nesse ambiente a nossa guerra.
E ali nós vemos que Josias, ele foi guerrear uma guerra que não era dele. E a Bíblia fala que ele foi atingido por flechas que não deveriam ter sido atiradas até ele. Dentro de tudo isso, o que eu começo a entender, querido, é que o mais importante que o início das coisas é o final. Um alpinista, ele não se alegra por estar iniciando a caminhada até o topo da montanha. Mas quando ele conquista o topo, é ali que tem uma realização dentro do coração dele. Se nós pegarmos um maratonista, quantos aqui correu aquela super maratona de 3.2 na Comunidade de Vida? Levanta a mão. Bem alto. Meu irmão, seja sincero em nome de Jesus. Quantos você começou numa velocidade, na primeira curva você já estava, faltou a fôlego? Levanta a mão. Ah, tem mais gente, eu acho. Eu vi uns que eu saí bem tranquilão, fui passando um monte. Eu vi uns irmãos que saíram se matando, meu irmão. 3.2 eu aguento. O mais importante não é o início, mas é o fim das coisas. O que nós podemos ver é que o maratonista ele não coloca toda a sua força no início. Por quê? Porque ele tem uma estratégia. A estratégia é cruzar a linha de chegada. E o que nós começamos a entender é que Josias, ele talvez enquanto ele ouvia a Deus, o início dele foi bom. E o final dele estava sendo bom. Tanto é que nem antes e nem depois houve alguém como ele. Mas quando ele não ouve mais aquilo que Deus tem para a vida dele, o que é interessante é que ele começa a guerrear guerras que não é dele. Eu começo a querer fazer as coisas da força do meu braço. Eu começo a fazer as coisas de uma maneira, muitas vezes, equivocada. Melhor que o início é o fim das coisas. Meu irmão, essa semana, meu filho mais novo, ele disputou 2 finais. Uma de futebol de salão e uma de campo. Fut7, né? A de futebol de salão, meu irmão, estavam na final, estavam os 2 times invictos, um jogo pegado, estavam perdendo de 1-0. Faltava 50 e poucos segundos para acabar o jogo. De repente, ele dá um passe lá do lado, um menininho lá, amigo dele lá, deu um chutão, acertou no ângulo, empatamos, faltando 50 segundos. Fomos para a prorrogação, para os pênaltis e fomos campeões. O começo deles, até faltando 50 segundos, foi com derrota. Mas melhor do que o início foi o final daquela competição para eles. Mas ontem, em contrapartida, quando ele estava na final do Fut7, que é, né, de grama sintética, ele foi bater no início do jogo, dava bater do meio de campo, o árbitro apitou, em 1 segundo ele chuta a bola do meio de campo, chutou a bola no ângulo, 1-0 para nós. Com 1 segundo, perdemos o jogo de 3-1. Porque o mais importante não é o início, mas é o fim das coisas. Às vezes nós nos empolgamos porque acertamos um gol com 1 segundo, mas nos descuidamos e tomamos uma virada. E é isso que o diabo quer sobre a minha vida, sobre a tua vida. Em contrapartida, pode ser que o teu começo não esteja tão bom. Mas como eles no futsal de salão, na final, até faltando 50 e poucos segundos para acabar o jogo, a minha voz está rouca tentando gritar, meu irmão. E não era xingando, tá bom, irmão? Era só tentando motivar. Acabou a voz, não ia mais nada. De repente, quando fizeram o gol, daí acabou a voz de vez. Porque o melhor da nossa vida, tudo que nós temos, o melhor de tudo, não é o início, mas é como as coisas terminam. Dentro de tudo isso, querido, o que nós vemos no livro de Mateus, capítulo 14, a gente não vai fazer a leitura para ganhar um pouquinho de tempo. A palavra do Senhor fala de um contexto ali, onde Jesus tinha pego 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão. Perceba que tudo estava para dar errado naquela noite na vida daquelas pessoas. Eles estavam sem lugar para dormir, estavam sem alimento para algo básico para a sobrevivência humana. E de repente os próprios discípulos chegam a Cristo e falam, despede a multidão para que eles vão encontrar um lugar para se alimentar, para dormir, para descansar, e cada um pegar o rumo da sua casa. De repente, sai um menino, um jovem, com 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que ele oferece, traz aquela entrega voluntária. E a gratidão de Deus aos céus, elevando os pães e os peixes, faz 5 homens, mais mulheres e crianças se alimentarem, e ainda sobram-se 12 cestos cheios. O que nós vemos é que esse texto tinha tudo para dar errado, tudo para moiar, mas de repente, a Bíblia fala que todos conseguiram comer. Porque o mais importante não é o início, é o fim das coisas. Mas de repente, quando acaba de acontecer esse milagre extraordinário, uma matemática que não fecha na nossa calculadora.
que os cientistas não têm como comprovar, mas como que 5 pães alimentou, não tem como. A Bíblia diz que Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: atravessem para a outra margem, enquanto eu despeço a multidão, e logo terei com vocês. Os discípulos entram no barco, supondo que estava literalmente os 12 discípulos ali, subiram naquele barco e estavam atravessando para um outro lado. O que talvez eles pensavam naquele momento? Eu imagino: olha, o nosso mestre fez de 5 pães e 2 peixes essa multidão de pessoas comerem. Ele está mandando nós ir para outra margem, porque certamente lá vai ter coisas muito maiores, mais extraordinárias, mais sobrenaturais do outro lado. Percebam o que acontece aqui, é que eles já tinham vivido algo extraordinário. Mas Deus manda-os ir para uma outra margem, ir para um outro lugar, para desafiá-los para uma outra experiência para a vida deles. Em outras palavras, é como se Deus tivesse trazido uma promessa para eles. Vai para o outro lado, e talvez eles imaginaram: a gente vai ver coisas maiores. Percebam, irmão, que na nossa vida cristã, tudo começa com uma promessa. Daí ele vai passar por processos. Os processos passam por propósitos, e os propósitos revelam a provisão do Senhor. Quando Abraão tinha seu filho, e Deus pede Isaac, meu irmão, perceba que Isaac veio por causa de uma promessa de Deus a Abraão, quando ele ainda não tinha nenhum filho. De repente ele teve que experimentar um processo doloroso, onde ele até pensou que ia ser o seu servo, o filho da promessa. Deus falou: não, vai sair da tua geração, vai ser do teu relacionamento com a tua esposa. De repente, quando ele começa e sai da tenda e tenta contar as estrelas, começa a ser revelado um propósito maior, onde a sua mulher entra num processo gestacional. E Deus provê, apesar da idade e apesar da esterilidade, Deus provê algo. Então, toda a promessa de Deus passa por um processo. Processo nos ferem, mas propósitos nos curam. Porque enquanto estamos no processo, nós questionamos a dor. Mas quando encontramos o propósito, aquilo parece que vem algo para aliviar nossa alma. E esse propósito só é real por causa da provisão do Senhor, por causa do poder de Deus. E quando Abraão chega lá, prepara o altar para sacrificar Isaac, logo depois fazer o holocausto, perceba que a Bíblia fala que Deus, desce uma voz, desce um anjo e fala assim: olha, Abraão, não precisa, o Senhor já sabe, já conhece teu coração. O que eu fico me perguntando é que antes de Isaac nascer, Abraão tinha levantado pelo menos 4 altares. O que Abraão fazia antes de ter a promessa consumada em sua vida, levantava altares. Mas depois que ele tem Isaac, a Bíblia não relata que ele levantou mais altares. E eu fico pensando: será que Deus pediu para Abraão Isaac de fato? Ou Deus apenas queria o Abraão dos altares? Queria o cara que tinha o coração sempre debruçado nos altares. Dentro disso, querido, que eu começo... A garganta já começou aí. Quando eu começo a entender algumas coisas que sobre... Então, que esses discípulos tinham vivido algumas coisas tão interessantes. A primeira coisa que eu vejo, querido, é que toda promessa, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, tudo aquilo que o Senhor tem relatou já ao teu coração, já falou através da sua vida para outras pessoas, ou outras pessoas através de você. Toda promessa, ela tem uma mudança, e toda mudança tem um desconforto. Perceba, quando você conquista algumas coisas, parece que aquela mudança, uma casa nova, por exemplo. Quantos aqui já se mudaram pelo menos uma vez na sua vida? Levante sua mão. Meu irmão, eu quero contar que se eu tenho algum trauma na minha vida, certamente de mudança. Então não me chame para te ajudar em nome de Jesus, amém? Queridos, só do meu pai eu fiz 16 mudanças. Nada contra, mas só para... ele não era cigano, mas parecia. Cada dia estava num lugar, meu irmão. E o que era o problema da mudança? Ele tirava um pneu que estava no arame, já estava um pneu cortado de caminhão, não dava para utilizar, uma peça quebrada. Nós carregávamos para levar. Eu falei: pai, mas não presta. Mas, piá do céu, vai que a gente precisa. Mas se já tirou, não presta. Não, você nunca sabe o dia da manhã. Ou seja, nós sempre levava coisa que não prestava, meu irmão, não precisava. Então, o que acontece é que mudança para mim é um negócio da uma arrepiada até. Mas perceba que toda mudança traz um desconforto. Mas quem gostaria de sair hoje do lugar que você está para um lugar muito melhor? Não que você é ingrato, mas um lugar muito melhor. Levanta a mão quem gostaria. Pouca gente. Quem não quer, passa para nós que levantou a mão, né? Um lugar não é que você é ingrato para onde você está, mas por algo maior, melhor,
Talvez maior, não sei se as mulheres gostariam, né? Porque tem que limpar também. Mas, em todo caso, né? Nós vemos aqui então, queridos, que toda promessa e toda mudança, ela vai trazer os desconfortos. Abraão teve uma promessa, passou por um processo, estava experimentando a provisão, mas o propósito, de repente Deus quis liberar a provisão sobre ele. E ele responde para Isaac: o Senhor proverá para si o cordeiro do sacrifício. Então percebam, quando Deus nos desafia para ir para algo novo, pode ser que a gente tenha desconfortos no meio do processo. Mas isso faz parte da maturação da vida cristã. Não importa se você começou bem ou mal o início da tua caminhada, o importante é como você vai terminá-la. Não importa como você talvez está passando agora, se você está no processo ou no propósito, mas nós temos que entender que Deus é o Deus da provisão. Deus, para Ele não há impossíveis, e quando nós começamos a entender tudo isso, a Bíblia então, quando começa a mencionar sobre os discípulos, o que ele começa a fazer quando ele vê o barco sendo surrado pelas ondas e pelo vento forte, a Bíblia diz que Jesus desce da montanha, ele vai caminhando sobre as águas e vai se aproximando da embarcação. O que é interessante, meu irmão, é que nem sempre nós veremos Jesus no meio de uma tempestade. Nem sempre vamos enxergar Cristo no meio de uma tempestade. Perceba que os discípulos que acabaram de ter visto, vivenciado, experimentado o milagre, a Bíblia diz que eles se amedrontaram, se apavoraram e falaram: é um fantasma. Se fosse a Bíblia nos dias de hoje, em Guarapuava escrito, não seria fantasma, é ou não é, meu irmão? Vai ser visagem, é ou não é? E a visagem apareceu, mas como não foi um Guarapuavano que esqueceu, fica fantasma, uma assombração, como você quiser. Então a Bíblia fala que quando Jesus caminhava sobre as águas, eles pensaram: é uma assombração. A Bíblia fala que eles temeram, que eles se amedrontaram. Então perceba que quando parece que as coisas vão de vento em popa, vão de uma maneira boa, e quando começa a dar algo errado, algo ruim, a nossa tendência é falar assim: por que eu tive que viver isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? E o que a Bíblia fala, que eles falavam, é um fantasma. Porque quando, meu irmão, nós não conseguimos entender o meio, o processo, o meio das coisas, e não apenas já estamos vivenciando a colheita, a nossa tendência é avalizar e avaliar aquilo que é momentâneo. Eles estavam com o barco sendo surrado pelas ondas, pelo mar violento, e o que é interessante é que eles chamam Jesus de fantasma. E o fato de não vê-lo não significa que Deus não esteja fazendo algo sobre a nossa vida. O fato, talvez, de você estar caminhando em áreas da sua vida e falar assim: por que eu estou passando por isso? Você olha para o lado, talvez não tenha nem teu cônjuge com você. Talvez os teus filhos não te entendam, talvez os teus pais te questionem. E você fala: por que eu estou sozinho nisso? Mas o fato de você não enxergar Jesus não significa que Ele não está fazendo algo a respeito da sua vida. O fato de você talvez não estar sentindo Ele perto de você com olhos naturais, não significa que você não tem que abrir os olhos espirituais. E o que nós começamos a ver aqui, é que todos viram um fantasma. E quando eles começam a entrar medo na nossa vida, por que eu comecei bem e estou indo de mal a pior? Por que as coisas pareciam que estavam tão legais e de repente as coisas começam a ficar difíceis? O que eu consigo entender nesse texto aqui, é que por eles não conseguirem enxergar a Deus, o medo começou a tomar conta do coração deles. Queridos, eu não sei como você começou 2025, quais foram os teus planos, quais foram os teus projetos. Não sei como você está findando esse ano, no último mês desse ano. Mas ainda falta um pouco mais de 2 semanas para não terminar. E talvez, não importa como você começou, mas o mais importante é como nós podemos terminar esse tempo. Tem muitos relacionamentos que começam tão bem. Tem muitos casamentos que começam tão amorosos. E por que eles terminam? Porque não foi cuidado das coisas que deveriam ser prioritárias. Antes, né, sendo repetitivo, quase todo mundo usa esse tipo de exemplo, principalmente os mais antigos aqui, né, que não é mais por mensagem e tal. Estava deitada no quarto, na sala, falava: amor, então tá, desliga você. Amor, desliga você. De repente, fica em silêncio. Oi? Você não desligou. E começa aquele negócio. Alguém passou por isso em nome de Jesus? Levanta a mão. Não tem mais gente. Lá, tem mais gente, viu? Antes a esposa chegava, você abria a porta do carro. Entra, amor. Portinha de geladeira. Quando você não fechava, a mulher batia a porta. Ela: amor, perdão. Não tem problema, querida. Você é mais importante que o carro. Hoje, se a mulher bater a porta e falar: você não tem geladeira na casa, coisa mandada. Ou seja,
Perceba que o início é mares e flores e tudo coisa boa, mas depois o fim parece que as coisas vão se perdendo. Antes abria a porta para ela entrar, hoje arranca antes dela entrar. Está metade da perna para fora, a mulher nem entrou. Porque eu quero dizer algo, porque que determinam algumas coisas que não deveriam, porque guerreiam guerras que não são suas. Josias guerreou uma guerra que não era dele. Ele foi avisado, mas ele não ouviu aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Meu irmão, até um ímpio muitas vezes tem que exortar a gente. Uma mula exortou Balaão. Então perceba, um galo exorta Pedro. Mas por quê? Porque o mais importante que o início é o fim das coisas. Eu não sei como que está chegando no final de mais esse ano. Se você apenas está pensando, Deus que abençoe, que corra essas últimas 2 semanas para mudar de 25 a 26, meu irmão, vai mudar só um calendário. A vida não é, querido, um controle remoto que fica apertando o botão. Nós temos que levantar e ter um posicionamento. Porque o mais importante que o início é o final das coisas. Eu não sei o que você está dando como ponto final em áreas da sua vida, mas talvez não deveria ser dado. Josias não era para ter morrido. Por que Josias morreu então? Porque ele guerreou guerras que não era dele. Ele tentou mudar coisas, colocar o exército. Eu preciso fazer. Não é sobre nós, é sobre aquele que nos amou primeiro. Não é sobre apenas a minha ótica, é sobre a minha obediência a ele. E o que nós temos a ver aqui, então, que a primeira coisa, então, toda promessa tem mudança. A segunda, nem sempre veremos Jesus no meio da tempestade. E a outra coisa, perceba que todos os discípulos estavam amedrontados. Todos estavam com medo, todos estavam, muitas vezes, já com receio, mas perceba, irmão, não era a primeira tempestade que eles estavam passando. Principalmente Pedro e outros ali, alguns, eram pescadores, eles já tinham passado por momentos de turbulência como essa, já tinham passado por ventos mais fortes, por talvez maiores, por um mar mais agitado do que esse dia, mas eles tiveram medo. E eu não sei você, querido, mas o problema muitas vezes é que nós somos muito, Marias vai com as outras. Onde está indo a multidão, muitas vezes a gente vai indo atrás. Não, porque acho que onde está indo a maioria está certo. Não, meu irmão. Os mesmos que gritaram, Hosana, Hosana, foram os que gritaram, crucifica. Então perceba que não é só a multidão, fala de propósito, meu irmão. Os mesmos que gritaram quando Jesus entrava com o jumentinho, Hosana nas alturas. Ah, já oraram em línguas, uns rodaram, né? Estou brincando. Falaram, crucifica. O que eu começo a ver cada vez mais é que Pedro, ele tem uma atitude inusitada. Na verdade, uma atitude controversa, porque ele sabia que o mar estava perigoso. Ele não tinha visto Cristo, mas o fato de não ver a Cristo não neutralizou aquilo que já tinha dentro dele. A Bíblia fala que Jesus caminhando pelas águas, os discípulos falam, é um fantasma, é uma assombração, é uma visagem. De repente Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. O que eu quero falar, querido, que os outros discípulos decidiram ter uma vida de um início legal, de viver 5 pães e 2 peixes, de alimentar uma multidão, mas de repente eles já estavam querendo ter um fim melancólico, um fim terrível, um fim de naufrágio. Mas Pedro tem uma decisão de viver uma perspectiva diferente no meio da turbulência. E ao invés dele entrar para dentro do medo e vestir o gasalho de estagnação, de atrofia, de autocomiseração, de se achar a última bolacha do pacote, o que a Bíblia fala, Pedro fala, eu quero ver uma outra perspectiva no meio do dia difícil. Se você está aqui hoje, você que já viu milagres em sua vida, saúde, familiar, casamento, certamente você decidiu viver uma perspectiva diferente. Porque muitas das coisas estão no nosso pensamento, e é por isso que Romanos fala, se nós não renovarmos a nossa mente, nós não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Jesus não pediu para eles atravessarem para outra margem, para ter medo. Jesus pediu para eles atravessarem para revelar o amor e o cuidado dele. Se Deus está te desafiando a viver um momento talvez adverso, talvez que não está muito de acordo com a tua opinião, não é para você morrer no meio dessa prova. José, meu irmão, não morreu na cadeia. Daniel não morreu na cova. Moisés não morreu lá no deserto, lá
apenas cuidando de ovelhas. Perceba que todos aqueles chamados por Deus não morreram no meio do processo. Porque Deus, quando tem um processo, Ele também é um Deus de provisão. O que nós começamos a ver sobre esse texto aqui então, é que Pedro se voluntaria a viver de uma outra perspectiva. Ou eu e você começamos bem e terminamos mal a nossa carreira, ou nós usamos um dos textos mais famosos de Paulo, onde fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que para mim era lucro, eu considero como perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Então perceba que o que nós começamos a compreender, meu irmão, que o mais importante, como você começa algo, é como você termina. Não adianta você caprichar num bolo, se você dali 5, 10, 15 minutos, você abrir a partir do forninho, ele vai batumar. Tudo aquilo que era para ficar bonito, duvido que você poste a foto de um bolo batumado. Duvido. Porque você fala: meu Deus, comecei tão bem, bati tudo certinho, mas por que deu errado? Porque tem coisas que nós abrimos antes do tempo. Tem coisas que nós fazemos que não deveria ser feito. E tem guerras que nós guerreamos, que nós não fomos chamados para guerreá-las. Então, quando nós começamos a ver, se o louvor puder subir. Eu precisava de mais 2 minutos. Quem me dá mais 2 minutinhos aí? Levanta a mão. 2, 4, 6, 8, 10. Deu mais 1 hora e pouco, que cada um deu 2 minutos, no somado dá mais de 1 hora e pouco. Então vai dar mais 1 hora e pouco na pregação, gente. Amém? E alguns não falaram amém. Mas tudo bem. Então nós vemos que Pedro se voluntaria a viver na tempestade uma outra perspectiva. Aquilo que você está passando é momentâneo, querido. Mas aquilo que está por vir é eterno. Aquilo que talvez que teus olhos naturais estão vendo, fazendo você afundar. Porque enquanto Pedro saiu do barco, imagina essa cena, Jesus falando: então venha. Já parou para pensar, meu irmão, se nós teríamos coragem, tirar o pé de dentro do barco, colocar na água, ver que ficou firme, tira o outro. De repente a Bíblia fala que Pedro começa a andar porque ele começa a olhar para Jesus. Pedro começa a fazer algo que só Cristo tinha feito, porque ele tinha os olhos fitos em Cristo. Por que muitas vezes nós não começamos bem e terminamos bem, principalmente algo? Porque os nossos olhos são distraídos. Nós não olhamos para o autor e para o consumador, para o alfa e para o ômega. E quando tiramos os olhos de Cristo, nós olhamos as tempestades. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós não olhamos aquilo que temos, mas aquilo que nos falta. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós falamos: o que adianta começar bem, se o resultado eu sei que é ruim? Pode ter certeza que nós começamos a entender cada vez mais que milagres vão acontecer quando pessoas estão dispostas a dar um passo de fé. Quando Pedro sai daquele barco, ele tem um passo de fé e ele vê um milagre extraordinário. Eu não sei você quando era criança ou depois de adulto, numa piscina, numa praia, se você já pensou: eu vou andar sobre as águas. Não vou pedir para você levantar a tua mão, mas acho que talvez já teve a hora de pisar no primeiro degrau da piscina ali, você fala assim: eu vou andar. Não deu certo. Mas perceba que a Bíblia diz que Pedro sai no meio de uma tempestade, porque os olhos deles estavam em Cristo. A maior relevância, e eu não me canso de dizer isso, a maior relevância de uma igreja não é contado por número de membros, mas a profundidade aos quais eles se relacionam com Cristo. A maior relevância de uma igreja não é o que nós vemos aqui em 4 paredes, mas é aquilo que nós externamos para que outros conheçam um Cristo ressurreto através de mim e de você. Muitas pessoas, ou a grande maioria, talvez as pessoas vão ler uma Bíblia só na vida, e talvez não seja de papel e de letras, mas seja sobre a minha, sobre a tua atitude. Só que isso, meu irmão, não importa como você começou. Talvez você começou bem e você está vendo que está de mal a pior. Talvez você começou mal, mas está vendo que está melhorando. Mas qual é a lição? Não importa como você começa, o importante é como você termina. Um pugilista, lutador de boxe, se ele for lutar 12 rounds e por 11 ele ganhou, por 11 ele bateu e não levou um soco, se no último round ele levar um e cair, ele perdeu a sua luta. Por mais que ele argumente: mas eu venci tudo, mas você não cruzou a linha de chegada em primeiro. Não adianta aqui na terra nós fazermos muitas coisas, numa vida ativista muitas vezes, se nós não entendermos que eu tenho que completar a carreira, a qual foi proposta por Cristo sobre a minha e sobre a tua vida. Dentro da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, daquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Meu irmão, de manhã eu vi o aviso, hoje de novo, as 2 vezes me emocionei de ver esses projetos sociais. É mais uma atividade da igreja, não é uma atividade da igreja, porque nós somos movidos pelo amor de Deus.
Nós vivemos por fé. E nós estamos anunciando um Cristo que tem mudado histórias. Mas por que parece que nós não conseguimos viver? Porque talvez o nosso fim parece que está numa descente. Parece que está cada vez indo para baixo. Mas agora você há de confiar, de concordar comigo. A Bíblia fala que Pedro olha para a adversidade e começa a afundar. Agora, meu irmão, presta atenção. Pedro já tinha passado por dificuldades no mar. Ele sabia como que tinha que fazer. A Bíblia não fala que Pedro tentou nadar. A Bíblia não fala que Pedro pediu ajuda para os outros discípulos, irmãos de discipulado. Mas ele começa: Jesus, me ajuda. Irmão, eu não sei aonde você vê Cristo na sua vida, mas eu consigo ver pela fé Ele exatamente do teu lado nesse momento. Se a Bíblia fala que Jesus estende as mãos, Ele estava a menos talvez de 1 metro de Pedro. E Ele pega Pedro, que estava afundando, e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Jesus exortou? Não. Jesus, na minha opinião, estava amoroso ali. Cara, se você não tivesse olhado a circunstância, você ainda estava andando comigo sobre as águas. O mais importante que o final, que o início, é o final das coisas. O mais importante, quando nós entendemos que tem a promessa de Deus, pode ser que o processo esteja sendo doloroso para você. Se uma mãe com dores de parto, numa gestação onde ela quer o parto normal, ela apenas pensar na dor, ela jamais terá filho. Ela jamais tentará. Por que ela tenta? Porque ela sabe que quando o propósito de Deus se cumpre, e Deus traz aquela provisão, aquele poder, até a dor desaparece instantaneamente. Ao invés de uma dor, tem uma alegria. Porque o mais importante que o início é o fim das coisas. O mais importante como você começou 2025 é como você vai terminar. O mais importante é como você disse sim, e agora em janeiro eu faço 21 anos de casado. O mais importante quando eu disse sim para a Diana é quando, se Jesus voltar buscar a igreja inteira, né, adornada, a noiva, mas se não, é como nós vivemos o nosso tempo aqui. Sabe, queridos, eles não pediram ajuda para ninguém. Ele não tentou com a força do braço, mas ele lembrou quem estava ali perto. Talvez você está vendo como a água escorrendo pelos vãos das tuas mãos. Eu sei que eu comecei bem, eu sei que eu fiz as coisas certas, mas o que está acontecendo? Qual foi o deslize? Talvez essa seja uma noite de você não tentar mais com a força do teu braço. Talvez essa seja uma noite de você não tentar mais pedir ajuda para outras pessoas. Mas talvez seja um momento de você pedir para aquele que consumou algo ao meu e ao teu respeito há 2000 anos atrás, em uma cruz, dizendo: Pai, está consumado. A Bíblia diz que Jesus o tira daquele ambiente. Queridos, Josias encontrou a palavra no meio dos escombros, no meio de algo de dificuldade. Pedro encontra Jesus no meio da dificuldade. O que nós entendemos com isso é que pode ser que a palavra de Deus esteja nos escombros do teu dia a dia, que a presença de Deus esteja num lugar que está sendo demolido na sua vida. Coisas que antes eram bonitas, adornadas, hoje estão sendo destroços, entulhos. O que Josias faz com aproximadamente 26 anos, tinha se passado já 16 anos, 18 anos que ele estava como rei. Eu preciso restabelecer o templo do meu Deus. O maior segredo da vida cristã, maior, não é como se começa ela. Mas Senhor, eu curei enfermos, expulsei demônios. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Não sei, meu irmão, você, mas acho que essa deve ser uma das frases mais difíceis de alguém ouvir. Como que não me conhece, Senhor? Porque aquilo que Deus dá muitas vezes, os dons dele é irrevogável sobre a nossa vida, mas eles não são um passaporte para nós entrarmos no céu, porque não é sobre obras apenas,
porque as fé sem obras, ela é vã. Perceba então, meu irmão, que a Bíblia diz que Josias, ao ouvir novamente a palavra, ele rasga suas vestes e começa a restabelecer o novo tempo. Perceba que Pedro, quando estava com medo, e ele ouve a palavra, ele decide sair daquele lugar de comodismo, e decide caminhar naquilo que tinha sido motivo de dor, motivo de medo, motivo de insegurança. Essa é uma noite para mim e para você avaliarmos a nossa vida. Como eu falei na ceia, normalmente nós usamos o texto: examine-se o homem a si mesmo. Talvez é uma noite de avaliação, mas a Bíblia não fala para avaliar nosso cônjuge. A Bíblia fala: examine-se a si mesmo. Essa é uma noite de avaliação, meu irmão. Como que nós estamos chegando? Realmente o nosso fim está se tornando melhor que o começo? Ou será que nós estamos nos perdendo no meio de tantas coisas? Satanás era alguém para estar adorando a Deus. Começou bem, e ele já sabe o fim dele: será trágico numa eternidade, num lago de fogo e enxofre. Sansão começa bem, mas acaba morrendo cego, porque ele abriu mão de um propósito por propostas. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que o Senhor ministrou ao teu coração, mas perceba algo, meu irmão. Golias, ele mostra, ele revela Davi a Israel. Ele foi ungido rei, mas nada mudou na vida dele. Ele continuou cuidando das ovelhas. Quem que revelou, quem que mostrou Davi para o povo? Deus usou um processo para levar comida aos seus irmãos em batalha. Mas foi Golias que revelou Davi para Israel. Qual é o Golias que está afrontando a tua vida para fazer o seu fim ser pior do que o teu início? Pastor, está difícil. Não é para te derrubar, é para revelar o propósito de Deus para a tua vida. É para fazer eu e você que nos achegarmos diante daquele que nos amou primeiro. O Golias não se tornou um adversário à altura de Davi. Como não? Porque ele não foi na força do braço, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. E essa é a nossa missão aqui na terra. Senhor, eu não sei como eu comecei, em que momento eu estou, mas eu quero falar algo para você, meu irmão. Talvez é o momento de você parar, colocar novamente no teu GPS aonde você quer chegar no final de tudo isso, e permitir o seu início ser bom, mais ou menos, mas principalmente o teu final ser algo para que você possa ser grato ao Senhor. Pai, nesta noite nós entramos na tua presença mais uma vez, Pai, com o coração quebrantado diante de um Deus tão poderoso, um Deus que tem tudo, como nós cantamos, mas ainda quer o nosso coração. Um Deus tão poderoso que pode fazer tantas coisas e não precisa de nós, mas conta conosco. Pai, nesta noite muitas histórias aqui começaram tão bem como Josias, de vencer, de conquistar, de realizar, de ser instrumentos. Mas talvez hoje, Senhor, é como um balão que vai perdendo aquele ar, e ele vai perdendo altura, perdendo altura, perdendo altura, até que ele cai. Mas essa é uma noite, Senhor, como um alpinista, ele não se impressiona no início, mas quando ele alcança o topo da montanha, é ali que algo vem de um propósito realizado. Essa é uma noite na tua igreja deve ir para os lugares mais altos, uns lugares onde a tua presença habita. Senhor, nesta noite, o momento ruim que alguns irmãos possam estar passando, como foi com Josias encontrar a palavra nos escombros, Pedro na tempestade, talvez esse momento ruim seja novamente para o Senhor chamar nossa atenção, para nós te encontrar novamente, para que o nosso início seja bom,
mas o nosso fim seja extraordinário. Fecha os teus olhos. Comece a adorar aquele que merece, aquele que nunca te deixou, por mais que os teus olhos não o viam, aquele que nunca te abandonou, mesmo que o natural muitas vezes te distraía. Algo novo do Senhor vem sobre ti esta noite, meu irmão. Querido, não sei como você recebeu essa palavra e o que o Senhor falou ao teu coração, o que o Espírito do Senhor teve acesso nas tuas emoções, nas tuas lembranças, nas tuas lutas, nas tuas conquistas. Nós queremos dar uma oportunidade, eu vou falar apenas uma vez. Talvez você que nessa noite você precisa dar um passo de fé. Talvez o medo está rondando as tuas emoções, teus pensamentos, tuas lembranças. Mas o que Pedro faz é sair daquela condição e ele decide viver uma perspectiva diferente em meio ao caos. Todos os outros permaneceram estagnados, mas Pedro foi além. Talvez essa é uma noite de você sair desse lugar. E nem sempre é relacionado com pecado. Às vezes você está esgotado, esgotada, parece que as forças minguaram, parece que o ânimo foi se perdendo. E essa é uma noite de você permitir o Senhor novamente estender as mãos sobre você. Você que entende que precisa de algo em alguma área da sua vida, nós queremos orar com você, os pastores, os diáconos. Sai do seu lugar enquanto continuamos adorando ao Senhor, que nós queremos orar com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
Leva-me mais fundo que já estive. Tua presença, Senhor, guia-me para a virtude. Das águas do caminho, por onde quer. Levante suas mãos ao Senhor e declare Ele. Leva-me. Permita-me te levar esta noite, meu irmão. Profetiza. Dá uma ordem à sua alma. Oh, ei. Guia-me para tudo te confie. Sobre as águas eu caminho. Pega as suas mãos, igreja. Por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Novas experiências. Até será mais Um despertar para tu que dormes. tua presença. Melhor que o início é o fim das coisas. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Senhor, em tua presença. Feche os seus olhos. O que vem muito forte no meu coração é muitas pessoas têm medo. Medo pelo histórico. Medo pelas coisas que já aconteceram. Medo de ser uma repetição. E por causa desse medo, você não consegue experimentar o amor de Deus. Um amor que foi entregue voluntariamente naquela cruz. E eu creio que esta noite você precisa permitir esse amor envolver o teu coração. Eu sinto muitas mulheres aqui que vocês foram feridas. E nessa ferida ainda foi feito outras machucaduras, onde você não permite que nessa área seja tocada. E esta é uma noite onde o amor de Deus, Ele lança fora todo medo. A fé é a base onde os milagres acontecem. Que nesta noite você tenha fé para dizer com uma outra perspectiva: Senhor, se é Tu mesmo que está me chamando novamente para viver essa nova estação na minha vida, deixa eu ter contigo. Pai, nesta noite, todas aquelas pessoas que talvez o medo tenha sido o controle de suas vidas, a limitação de suas atitudes, tem sido as barreiras para o transbordar da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença. Nós repreendemos todo esse medo que o inimigo tem lançado, históricos familiares, coisas que são repetitivas nos lares, com os filhos, que parece que ao invés de tudo começar bem e ir bem, parece que estava indo de mal a pior. Esta é uma noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu profetizo um novo tempo, uma nova estação de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que chegou o tempo de novamente você voltar a ter uma nova perspectiva. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É tempo de levantar o teu semblante, meu irmão. Quem olha para baixo não encontra propósito, porque o nosso lugar é um lugar celestial. A nossa vitória vem dos lugares mais altos. E esta noite, todo medo seja dissipado pelo poderoso amor de Cristo Jesus. Lares, um novo tempo sobre vocês. Não é pais falarem apenas de Jesus para os filhos, mas é o seu matrimônio, o seu casamento viver essa presença. O que Deus queria de Abraão não era Isaac. O
que Deus queria de Abraão era o Abraão dos altares. Não importa como você começou, o mais importante é como nós vamos terminar. E nós vamos adorá-lo nesse momento antes de encerrar o culto. Por que vamos adorar, Senhor? Porque se não adorar aqui, não tem como ficar 24 horas adorando Ele lá no céu. Que melhor que o começo é o fim das coisas. Liberdade do Espírito em nosso meio. Sensibilidade do Espírito. Uma nova atmosfera vindo sobre nós. As profundezas do amor. Leva-me, Senhor, quero experimentar 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 as profundezas do amor. Leva-me. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sim, Senhor, leva-nos no lugar mais profundo. Que permitamos o Senhor acessar tudo em nós. Nos dias bons e nos dias maus. Em nome do seu Filho Jesus. Sabe, queridos, se pudesse resumir essa mensagem dessa noite numa frase, seria ela: trate como no início, que nunca terá fim. A nossa vida sem Ele é nada. A nossa vida sem Ele, tudo é perda. Mas quando encontramos a Cristo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Abra suas mãos. Pai, nós queremos te louvar por essa noite, por esse tempo tão especial na tua presença. Por causa do Senhor aqui, nós nos reunimos com propósito. Por causa da tua presença aqui, Senhor, nós temos uma nova perspectiva de vida. Porque sabemos que em todos os momentos o Senhor estará conosco. Que o amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do seu Espírito esteja sobre nós hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe e uma ótima semana em nome de Jesus. Profundezas do amor.